Tiago, capítulo 5, de 12 a 20. Mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido algum pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era homem e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecado. A verdadeira fé conduz à oração e à ação. Quando nós amadurecemos a nossa fé, quando nós desenvolvemos a nossa fé, quando nós praticamos, irmãos, a nossa fé pautada na palavra de Deus, no poder do Senhor, esta vida cristã, essa dependência de Deus, o nosso caminhar com Deus, vai produzir em nós, à luz da Bíblia, uma fé genuína, uma fé saudável, uma fé verdadeira. E o exercício dessa fé vai levar você a uma disciplina e a uma vida de oração, mas também uma vida de ação prática. Tiago divide o texto aqui, ou a palavra de Deus nos apresenta 3 conceitos muito simples. Primeiro, o juramento. Segundo, a oração. E o terceiro, a ação. E tudo isso dentro dessa perspectiva de uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé pautada na palavra e nos princípios de Deus. Que nós possamos nessa noite entender isso que a Bíblia está nos orientando. Que a nossa fé, a nossa busca pelo Senhor possa nos motivar, nos conduzir, que saiamos, irmãos, daqui desta noite com essa resolução no nosso coração, para uma vida de oração e para uma vida prática, de ação, diante da nossa congregação e das nossas pessoas. O tema da carta de Tiago é a religião pura. Tiago vai tratar sobre esse assunto desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Uma religião pura que é alicerçada no amor, pautada no amor, exemplificada no amor. E essa religião pura, ela é de alguma forma testada pelas provações, pelas angústias, pelas privações que nós enfrentamos. Quando você passa por uma prova, quando você passa por uma luta, quando você enfrenta um momento difícil, é uma forma de provação, para que Deus então venha fazer uma espécie de peneira para a nossa fé e para a nossa religiosidade, para a nossa dependência de Deus. Irmãos, nós sabemos que existe muita religião falsa nos dias de hoje, muitas propostas de religiosidade, mas que não conduzem para Cristo. E essas propostas religiosas são aquilo que a Bíblia vai dizer, e Tiago também vai conceituar como uma religião falsa. Então a preocupação dele é desenvolver o caráter da verdadeira religião, desenvolver nas pessoas a verdadeira religião. E ele faz alguns contrastes no texto da sua carta. Ele vai falar sobre a tentação boa e a tentação ruim. Ele vai falar sobre a verdadeira sabedoria e a sabedoria falsa. Ele vai tratar sobre a pura religião e a religião falsa. Durante todo o seu relato que nós lemos nesta preciosa carta. A religião pura, meus irmãos, ela não impõe, a partir do verso 12 do capítulo 5, juramentos.
Mas a religião pura conduz à oração em todas as situações. E ela também nos impulsiona ao resgate daquele que se desviou da fé. De uma forma muito resumida, o que Tiago quer nos passar é basicamente isso. A religião pura, ela nos livra, ela não impõe a prática de juramentos. Ela nos conduz a uma confiança através de uma vida de oração. E ela então nos impulsiona a agir de uma maneira objetiva no resgate daqueles que se afastaram da comunhão. A fé sincera, a fé genuína, é uma fé que não jura, mas é uma fé que se importa com aquele que deixou a comunhão da igreja. E é uma fé que impulsiona a dobrar o joelho e a estar orando diante do Senhor. Você desenvolve na sua vida cristã uma verdadeira religião? Você está exercitando, meu amado, essa religião genuína, essa dependência do nosso Senhor? Então vamos ver o que Tiago nos ensina aqui nesse texto. E eu quero começar com essa questão do juramento. Essa é a primeira orientação que Tiago faz. O juramento, ele é uma atitude. É uma atitude em que a pessoa acaba lançando mão disso para tornar verdadeira uma palavra antes proferida pela própria pessoa. Por exemplo, a pessoa ela não tem nenhuma credibilidade. A pessoa fala, ninguém acredita nela. A pessoa diz, você já fica desconfiada. Mas quando ela quer de fato tornar algo real, e aquilo que ela está dizendo, ela tem uma intenção de que seja de fato cumprido, ela então lança a mão do juramento. Não, eu juro que eu não vou fazer mais isso. Eu juro que eu vou agir dessa forma. Você tem filho pequeno? Quando você pega um filho pequeno no erro, e você vai ao encontro dele, ainda mais se você vai munido de algum elemento na sua mão para corrigi-lo, a primeira reação da criança é: mãe, pai, eu juro por Deus que eu não faço mais isso. Eu juro que eu não vou mais fazer isso. Eu juro que eu não vou mais agir assim. Então é uma forma de trazer legalidade, veracidade a uma atitude que a pessoa estava falhando. O juramento que é proibido é o ato de invocar o nome de Deus, em nome de Deus em vão, eu juro por Deus. É isso que Tiago está nos dizendo, para garantir então a veracidade daquilo que nós dizemos, para que eu possa atenuar a veracidade às minhas palavras. A pessoa lança a mão dessa fórmula do juramento. A lei, o Antigo Testamento não proibia o juramento, porém exigia que a pessoa que fizesse um juramento, ela cumprisse, ela fosse até o final naquilo que ela havia determinado. Jesus disse que de modo algum nós deveríamos jurar. Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 5, verso número 34. Mateus capítulo 5, verso 34. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Então Jesus, quando ensina os seus discípulos, ele traz essa perspectiva: de modo nenhum você lance mão do juramento, para que você aferir verdade a uma palavra ou a um compromisso que você previamente exerceu ou firmou. A nossa veracidade, irmão, deve ser tão coerente, tão confiável, que nós não precisemos de nenhum juramento para apoiar a nossa verdade. Normalmente quem lança mão de juramento é o mentiroso, é o enganador, é o trambiqueiro, é o trapaceiro, para que ele então possa ser levado mais a sério e a sua palavra possa ter de alguma forma alguma veracidade. Mas a Bíblia nos diz assim: olha, se você falar sim, seja sim. Se você falar não, seja não. A nossa palavra tem que ser digna de confiança.
Você já ouviu falar do tempo em que o fio de bigode valia mais do que qualquer papel e de qualquer outra situação? Você já ouviu isso? Você já, em algum momento, viveu isso? Não? Hoje em dia, irmão, se não tiver firma reconhecida, se não tiver registrado no cartório, tudo pode ser voltado atrás. E essa é uma questão de veracidade, de genuidade. E o que Tiago está dizendo para nós aqui é justamente isso, que nós como cristãos, nós não temos que ficar com essa preocupação. Nós temos que ter uma atitude coerente e honesta. Se eu falei sim, a minha palavra é sim e não muda. Se eu falei não, a minha palavra é não e não muda. Eu não preciso jurar, não, eu juro que isso é verdade. Eu juro que isso não aconteceu. Isso é uma demonstração de uma prática de mentira, porque a pessoa caiu no descrédito. A questão do juramento tem a ver com caráter, com o meu eu, pois quando alguém jura, quer demonstrar que vai cumprir aquilo que disse. Às vezes o marido jura para a mulher: ó, meu amor, eu juro que eu nunca mais vou falar dessa forma com você. Meu amor, eu juro que eu nunca mais, depois do trabalho, vou sair, vou ficar por aí vagueando com os amigos, em vez de eu vir para casa para ficar com você. Eu juro que eu nunca mais vou tratar você dessa forma, com agressividade, com tudo mais. Então nós temos essa tendência de jurar para que nós possamos então atribuir essa veracidade e demonstrar que aquilo que eu estou dizendo, eu vou cumprir. Mas quando Jesus muda, irmãos, o nosso caráter e a nossa vida, a nossa palavra é o que vale. É aquilo que nós dizemos que tem valor. Versículo 12: mas meus irmãos, sobretudo não jureis. Tiago fala: nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em condenação. Queridos, se nós precisamos de juramentos para trazer veracidade à nossa palavra, é sinal de que o nosso caráter, a nossa conduta está comprometida. Você não precisa jurar, você não precisa lançar a mão desse artifício. A sua palavra tem que bastar, a minha palavra tem que bastar. Nesse período de campanha eleitoral, só dá candidato jurando que vai fazer isso. Eles não falam, mas a intenção é essa, porque há uma grande descredibilidade. Não jureis. Muitos cristãos entendiam que não deveriam fazer nenhum tipo de juramento, nem diante dos tribunais, nem diante de autoridades, para exercer uma profissão, por exemplo. E aí você cai num dilema: pastor, mas eu vou dar um testemunho, eu fui intimado como testemunha, e lá na hora do meu testemunho o juiz vai mandar eu colocar a mão sobre a Bíblia e dizer: você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus? Não é mais assim? Ele já mudou? Nos filmes americanos fala isso. Nos filmes americanos tem essa imagem. Por exemplo, você passa no concurso, você se torna um profissional, vai ter o juramento da profissão. Você jurou esses dias lá na OAB. E aí, eu não posso fazer então esse juramento, já que a Bíblia fala que não devemos jurar. E agora? Se você está numa situação dessas, como que você faria? Você jura ou não jura? Você assume aquele compromisso ou você não assume? Ou você vai procurar uma vida profissional que não exija o juramento? O que Tiago está dizendo, irmãos, e a Bíblia de uma forma ampla, é que o juramento proibido é aquele juramento voluntário, diferente desse juramento oficial. Você vai assumir um cargo, uma profissão, um posto, você tem que fazer lá uma espécie de compromisso, seja um juramento na OAB, seja, sei lá, no CRM da medicina, qualquer profissão. Não é essa a perspectiva que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o juramento voluntário, esse não pode ser vivido dessa maneira. Por quê? Porque o juramento voluntário tem justamente a atenção de agregar uma verdade adicional àquilo que você está dizendo. Então, se você vai assumir um cargo, um público, alguma questão assim, e dentro dessa perspectiva está envolta uma palavra de compromisso, ou até mesmo um juramento, isso não há problema, porque essa é uma questão tranquila, não há nenhuma dificuldade nesse sentido. Porém, quando nós nos tornamos juradores para que a nossa palavra tenha um grau maior de veracidade,
É aí que nós estamos entrando num conflito entre a essência da nossa fé, a vontade de Deus para as nossas vidas, e aquilo que é desprezível ao nome do Senhor. A sua fé, meu irmão, a minha fé, a nossa dependência de Deus, ela nos livra de qualquer juramento. Você não precisa usar esse mecanismo, porque você é filho de Deus, você é cristão, você é sincero, você tem uma palavra. E se você disse sim, é sim, você não vai voltar atrás. Você fez um negócio com uma pessoa, você se comprometeu com ela, você disse sim, mesmo que não tenha assinado nenhum papel, você vai cumprir o sim até o final, mesmo que você tenha prejuízo. Não, mas eu falei sim na hora, mas depois o negócio mudou, agora já não é mais assim, então eu vou voltar atrás. É caráter. Isso é uma questão de vida cristã. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, nos traz essa perspectiva. O seu sim, seja sim, o seu não, seja não. Não use o juramento para trazer uma carga de verdade para palavras que já vêm de um coração desacreditado. A segunda perspectiva do texto nos leva à oração. A fé genuína nos liberta do juramento. A fé sincera não impõe juramento, mas essa fé vai nos levar a uma prática de oração. Verso 13 até o versículo 18, Tiago trata de oração aqui nesse bloco. E é uma oração prática. Ele começa lá no versículo 13 dizendo: alguém entre vós está aflito, ore. Está alguém doente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros e ore sobre ele. Versículo 15, a oração da fé vai salvar o doente. Verso 16, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. 17, Elias era um homem frágil e orou a Deus, e não choveu, e orou a Deus e choveu. A nossa fé genuína nos impulsiona a uma prática de oração. Em várias situações, na aflição. A aflição é uma experiência de uma espécie de provação. Vale notar que esta oração não é para livramento da aflição, mas é uma oração para dar força para você passar pela aflição. Está alguém entre vós aflito? Ore. Mas ore com que sentido? Para passar aquela aflição? Para Deus remover aquela aflição? Necessariamente não. Mas é uma oração para nos dar força, para a gente superar e passar por aquele período. O Salmo 23 nos fala isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu está comigo. Nem sempre Deus vai te tirar do vale da sombra da morte, nem sempre Deus vai tirar a provação e a aflição. Às vezes Ele vai te dar fé, ânimo, força, coragem, como nós já vimos no texto de Tiago, para a gente passar pela provação, pela aflição, e depois lá na frente então ter esse momento de tranquilidade. Então, amado, você está aflito, você está angustiado, você está de alguma forma perdendo a paz, perdendo o sono, você não descansa, você está atribulado. Ore. Deus me dá paciência, Deus me dá coragem, Deus me dá ânimo, Deus me dá perspectiva. Deus, eu quero vencer essa aflição, eu quero passar por esse período. E Deus vai fazer isso, Deus vai responder a sua oração. A segunda questão é a oração na alegria. Está alguém contente? Cante louvores. Então, quando você está aflito, você ora. Quando você está alegre, você ora também. Porque a alegria não é relacionada às circunstâncias externas, mas à felicidade e alegria do coração que quer agradar a Deus. E nós passamos, irmãos, por maus e por bons momentos. Quando o Tiago fala, se alguém está alegre, cante louvores, o cantar louvor é uma forma de oração, é um aspecto da oração. A maioria dos salmos cantados eram orações que o salmista fazia a Deus. Então, o cantar louvor é uma expressão de você adorar em louvor e a adoração a Deus. Deus te abençoou, ore. Você passou por uma prova, venceu uma situação, ore. Recebeu uma bênção, ore. Você está feliz? Ore. Na aflição ou na alegria, nós temos que orar. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Ore. Está alguém enfermo? Ore. A recomendação aqui é chamar os presbíteros. A palavra presbítero, irmão, ela tem uma conotação, uma simbologia com
o ofício pastoral. Eu não vou entrar na discussão do termo presbítero, mas a função do presbítero é a mesma função pastoral, cuidar de um grupo de pessoas, de um rebanho. Tiago fala: está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja, chame a liderança espiritual da igreja, chame as pessoas maduras da igreja, para que elas orem sobre o enfermo. E esse então, sendo abençoado com a oração, ele vai ser curado. Mas pastor, a Bíblia fala para orar, e a Bíblia fala também para ungir com óleo. É isso que o texto está dizendo: chame os presbíteros, para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E aí, amados, eu preciso abrir um parênteses aqui para trazer uma palavra sobre essa prática da unção com óleo. E essa perspectiva do óleo tem, em primeiro lugar, uma questão prática. Por exemplo, o óleo era usado como remédio no Antigo Testamento, em alguns outros contextos. Lucas capítulo 10, verso 34, parábola do bom samaritano. Aquele homem foi assaltado, foi agredido, estava no chão, estava quase morrendo. Chega o samaritano na sua montaria, vai ao encontro do homem, unge ele com óleo, trata das feridas e leva para a hospedaria e fala: cuida dele. Então o óleo tinha essa perspectiva como uma ação medicinal, tinha um poder, tinha um uso de cura do doente. E dizem, irmãos, os teólogos, que podia curar de uma dor de dente até uma paralisia. Há historiadores que relatam essa prática. Assim, deveria se aproximar do leito armado com duas armas. Quando o presbítero chegava no leito do enfermo, ele tinha duas armas. Uma arma era espiritual, a oração. E a outra arma era natural, o remédio, o óleo. Então usava essas duas perspectivas: a fé, a oração, o sobrenatural, mas usava também o elemento natural, uma ajuda humana, ou aqui da terra, através do óleo. Hoje nós poderíamos entender de que maneira você ora a Deus para que Deus cure, mas você também, tendo acesso e tendo condição, você toma um comprimido, você faz um tratamento, você usa aquilo que há hoje disponível para as nossas vidas. Então nós chegamos nessa relação usando esses dois elementos, e os dois podem ser administrados de uma forma muito tranquila, com a autoridade do Senhor, para que essa mescla de oração e uma ação humana, elas possam então trazer a solução e a cura da pessoa. O óleo tinha uma questão religiosa, era usado de uma forma simbólica. No Antigo Testamento era um símbolo de consagração do rei, do sacerdote, consagração de objetos, consagração de pessoas. Quando Moisés terminou o tabernáculo, o que ele fez, meus irmãos? Ele pegou todas as peças do tabernáculo, todos aqueles elementos, e consagrou a Deus. Quando um rei ia tomar a posse no reinado, ele era ungido com óleo. Quando um sacerdote iria assumir a sua função, ele era ungido com óleo. Então tinha essa perspectiva de um elemento simbólico na consagração das pessoas a Deus. A prática da unção não é mencionada no Novo Testamento, a não ser aqui em Tiago, como esse propósito. Muitas curas foram feitas sem unção com óleo. Você conhece a Bíblia, você sabe do ministério de Jesus. Então a unção com óleo não era uma regra, não era algo que devia ser feito todos os momentos. É uma questão opcional, não era algo patente, algo que deveria ser executado. Eu estava viajando semana passada com um grupo de pastores. Aí o pastor contou uma experiência. Ele foi orar por uma pessoa que estava doente, uma pessoa que estava enferma. E quando ele chegou na casa daquela pessoa, começou a conversar com a pessoa e falou: agora então vamos orar, para que Deus abençoe, para que Deus cure e Deus haja. Aí a pessoa falou assim: pastor, mas o senhor não vai usar o óleo? Aí pastor Batista nunca leva o vidrinho com óleo junto, né?
mas pela necessidade, a simplicidade e a fé daquela pessoa que ele estava na casa dela, ele então perguntou: mas você não tem óleo aqui na sua casa? Ela falou assim: pastor, o único óleo que eu tinha, eu fritei pastel, pode ser esse óleo? Aí o pastor falou: pode. E aí pegou o óleo da frigideira do pastel, orou e passou na pessoa, e a pessoa ficou feliz, e ele foi embora e cumpriu o seu trabalho. Então ele usou o óleo batizado, o óleo de fritura de pastel. Porque, meus irmãos, essa não é a nossa prática. Nós não temos essa prática de, em todas as situações, usar este elemento. Porém, a Bíblia não condena o uso desse elemento. Tiago fala: ore e unja ele com o óleo. Mas isso não é uma regra que tem que ser usado em todos os momentos, a unção com o óleo. Você pode orar e a pessoa ser curada, amém? Você pode orar e ungir com óleo e a pessoa ser curada. Agora, eu não vi nenhuma referência bíblica em que foi usado apenas o óleo como elemento de cura, a não ser no Antigo Testamento, que tinha essa perspectiva. Então, irmãos, a prática da unção com óleo está muito mais associada à fé da pessoa que vai receber a oração, uma forma talvez de materializar e de potencializar aquela fé, mas não é uma regra. Aliás, se nós lermos o texto do verso 15, nós vamos ver qual que é a fonte da cura. O que curou aquela pessoa? Versículo 15: e a oração da fé salvará o doente. A Bíblia não diz que é o óleo que vai salvar o doente, mas é a oração da fé que vai salvar o doente. Então a fonte de cura, meus irmãos, é a fé, é a oração com fé e não necessariamente o óleo. Vale dizer que a eficácia da oração na sua força ou na sua frequência, um compromisso sincero e inabalável com Deus, é um resultado de nós estarmos na presença de Deus. Pastor, mas a pessoa que usa o óleo, não tem nenhum problema, deixa a pessoa usar o óleo, irmãos. O óleo não vai fazer mal, a não ser que seja um óleo batizado de fritura de pastel. Você vai ficar com cheiro de pastel. Mas o óleo em si não vai trazer nenhum problema. Creio que não vai ter nenhuma dificuldade. Mas não é a nossa prática, não é o nosso jeito de agir. E se alguém tem essa prática, quem somos nós para recriminar ou para condenar essa prática? Como resultado da oração vai acontecer duas coisas. Verso 15: a oração salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ele vai ser então perdoado. A oração com fé vai salvar a pessoa, não no sentido espiritual, não no sentido de vida eterna, mas de restauração da saúde, vai livrar a pessoa da enfermidade e de uma possível morte. E o Senhor vai levantar ele, o seu físico vai ser renovado. Ele vai sair do leito, ele vai sair da cama e ele vai voltar para as suas atividades normais. Uma pequena observação: a Bíblia não diz que toda doença é fruto de pecado. João capítulo 9, verso 2 e verso 3, um jovem nasceu cego, e as pessoas perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Então, irmãos, nem toda doença é fruto de pecado. Tiago coloca um condicional aqui: se tiver cometido pecado, vai ser perdoado. O fato daquela pessoa estar doente não era resultado de ele estar em pecado. Mas hoje em dia há uma tendência das pessoas atribuírem doença com pecado. Se a pessoa está passando uma situação, uma enfermidade, alguma coisa assim, a pessoa já, você tem que ver a sua vida com Deus. Você pode estar em pecado, você pode estar infringindo alguma coisa. Então se associa a doença com o pecado. Em algumas questões no Novo Testamento, Jesus curou a pessoa e perdoou os pecados, ou perdoou o pecado e curou, porque a doença era fruto de um pecado, mas isso não é uma via de regra. 1 Coríntios 11, 27 a 30, na ceia do Senhor, Paulo fala para cada um se examinar, e para cada um então comer do pão e beber do cálice, porque por causa dessa atitude, por causa do pecado, muitos estavam ficando doentes. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice
de maneira indigna, vai ser culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Examine o homem a si mesmo, beba do cálice e tome o pão. Pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo, come para a sua condenação. Verso 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Em uma determinada circunstância ou situação, irmãos, o pecado pode sim gerar uma doença, pode trazer sim uma enfermidade, mas isso não é uma via de regra. Avançando no texto, irmãos, verso número 16. A oração no meio da confissão. Portanto, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Agora Tiago nos traz uma perspectiva. Ele sugere a mútua confissão de pecado como uma prática saudável, para trazer vitalidade para a igreja. Os pecados a serem confessados deveriam ser aqueles pecados que poderiam ser sim a causa da doença, mas poderiam ser também os pecados que traziam uma obstrução à oração de fé curar a pessoa. Porque muitas vezes há oração, mas a pessoa não é transformada. Por quê? Porque há naquele contexto um pecado. E aí, dentro dessa perspectiva, Deus não vai agir. A prerrogativa da oração não é só dos presbíteros ou dos super santos. No verso 16, ele fala que a súplica de um justo é muito eficaz. Embora a recomendação é para chamar os presbíteros, os líderes espirituais da igreja, Tiago não atribui apenas a ele a prática da oração. Ele fala, a súplica de um justo tem muito poder, pode muito nos seus efeitos. E a última perspectiva da oração, verso número 17 e no verso número 18. Elias era um homem como nós, frágil, mas ele orou com insistência. E não choveu, depois ele orou e choveu. A perspectiva da oração aqui, irmãos, é justamente para que Deus faça justiça e Deus traga juízo para o pecado. Elias era um homem como nós, mas ele teve uma fé muito grande para orar por seca. Essa seca foi descrita em por meio de uma punição a Acabe e Jezabel pela sua idolatria. Aqueles dois homens, aquele rei e a sua esposa, estavam numa tremenda idolatria. E Deus trouxe a seca como uma forma de eles estarem se arrependendo dos seus pecados. A oração de Elias foi para Deus trazer juízo sobre aquela condição daqueles homens. Além disso, uma conexão entre o solo seco e o enfermo que estava no leito. Assim como a oração de Elias fez cair chuva sobre a terra e aquela terra brotou e produziu, a oração sobre a pessoa doente no leito vai levantar ela do leito e ela vai poder então estar em paz e vai ser restaurada da sua enfermidade. Meus irmãos, vamos orar mais, vamos orar com mais determinação, vamos orar com mais fé, vamos orar com mais afinco, seja qualquer a situação que nós estejamos vivendo. E nós caminhamos então para o final do texto, verso 19 e versículo 20, aonde a palavra nos desafia agora então a uma ação. A fé genuína te livra de juramentos. Você não precisa mais jurar para trazer veracidade para a sua palavra. A fé genuína te leva a uma vida de oração independente da situação que você está vivendo. E agora essa fé genuína vai te levar a uma ação em busca daquelas pessoas que lhe esfriaram, desanimaram e se afastaram da comunhão. Meus irmãos, versículo 19: se alguém de vós se desviar da verdade, se alguém de vós abandonar a comunhão, se alguém de vós deixar a presença de Deus e de alguma forma for peregrinar longe do Senhor, nós temos que ir ao encontro dessa pessoa. Ele nos incentiva que cada um de nós tomemos a iniciativa de trazer de volta a comunhão com Deus e comunhão com a igreja, qualquer pessoa que tenha se desviado da verdade, que tenha enfraquecido na sua fé, que
que tem de alguma forma se afastado da presença de Deus. A verdade diz sobre todas as implicações do Evangelho. A doutrina certa não pode estar separada de um comportamento certo. Porque se a pessoa tem a doutrina certa, mas ela tem um comportamento errado conforme a doutrina, ela está em conflito. Aquilo que a mente pensa, a boca e o corpo precisam praticar. Então, normalmente quem se afasta da comunhão, ele permanece com os princípios do Evangelho, mas a sua prática de vida vai contradizer aos princípios que ele sabe, que ele aprendeu e que ele não está mais vivendo. Então Tiago está dizendo, traga essa pessoa de volta para a comunhão, para que aquilo que ela saiba possa de novo estar em acordo com a sua prática de vida, com o seu comportamento. O desviar-se descreve qualquer afastamento do caminho de justiça. Tiago fala, se algum se desviou da verdade, se algum se desviou da presença de Deus. Quando vemos uma pessoa se desviando da comunhão, devemos procurá-la e reconduzi-la para que ela volte então à prática da fé genuína, da fé sincera, de uma fé verdadeira. E quando nós fazemos isso, queridos, lá no versículo 20, duas coisas vão acontecer. Sabei que aquele que fizer o pecador retornar, salvará da morte e vai cobrir uma multidão de pecado. Salvar da morte é uma referência à punição eterna, escatológica, o destino final do caminho que o pecador determinou a seguir. Se nós reconduzirmos a pessoa à comunhão, nós vamos estar livrando ela de uma possível condenação, de uma morte. Cobrirá os seus pecados, vai referir ao perdão que Deus oferece para o pecador, para que ele então possa estar em comunhão, em santificação e ouvir a voz de Deus e estar na presença dele. Tiago faz dois apelos à oração aqui nesse versículo. Orem para que os desviados retornem para a comunhão da igreja. Orem para que haja sabedoria no lidar com o pecado na vida particular e na vida da pessoa que se afastou da presença de Deus. A fé genuína me livra do juramento. A fé genuína me leva a uma prática de oração em todas as situações. A fé genuína me leva a uma ação em busca daqueles que se afastaram da presença de Deus. Cristo, meus irmãos, nos libertou do pecado. Cristo nos livra da lei, do jugo, da escravidão. Ele moldou o nosso caráter, para quê? Para vivermos a verdade, por isso não precisamos de juramento. Se o meu caráter foi moldado, se a minha vida foi transformada, eu não preciso mais de juramento. E essa transformação me impulsiona para a oração em todas as situações. Praticar o Evangelho, viver o Evangelho, amar as pessoas, principalmente aqueles que estão afastados da comunhão com o Senhor. Amém? Amém? Cristo veio para nos dar liberdade, moldar o nosso caráter, a fim de vivermos a verdade. Ele quer que você seja verdadeiro. Ele quer que nós sejamos verdadeiros, o que automaticamente exclui a necessidade de juramentos, pois não voltaremos atrás das nossas palavras. A ação de Cristo, a transformação dele na nossa vida vai nos livrar dessa prática de juramento. A vida íntima com Cristo nos conduz a uma conduta diária de oração por todas as necessidades. Uma oração por qualquer momento que nós estejamos vivendo, seja na aflição, seja na doença, seja em meio à confissão de pecados. Nós não podemos, irmãos, negligenciar a oração. E por último, a nossa existência como cristão e como igreja se justifica quando nós demonstramos preocupação para com as pessoas perdidas. Quando nós demonstramos preocupação para aqueles que estão afastados, aqueles que estão vivendo longe de Deus e no pecado. Então, nos impulsiona para resgatá-lo, para trazê-los à comunhão e para vivermos juntos na presença do nosso Deus. Nós vamos nos colocar diante do Senhor agora, para que a perspectiva bíblica dessa noite seja uma realidade nas nossas vidas.
Meu irmão, como está o seu caráter? Como está a sua conduta cristã? Você precisa jurar para que a sua palavra tenha credibilidade. Isso é uma questão de caráter. Então, Jesus precisa tratar esse caráter. A sua fé tem te impulsionado a uma vida de oração por todas as circunstâncias? Amém, aleluia, glória a Deus, vamos orar sempre. A sua fé genuína coloca no seu coração a preocupação por aqueles que se esfriam na fé e por algum motivo deixam de estar na comunhão da igreja. Nós vamos então ao encontro e em busca dessas pessoas.